E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra de Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em 1643 na Inglaterra e foi um astrônomo, físico, filósofo natural, teólogo e cientista inglês. E que ficou muito famoso pelas suas obras em física e matemática. Isaac Newton nasceu prematuro e não conheceu seu pai, que morreu 3 meses antes de seu nascimento, que também se chamava Isaac Newton, seu pai, né? E ele era filho de uma mulher, né, que era camponesa. O seu pai deixou uma herança, que era uma pequena propriedade na Inglaterra, que dava para ele e a sua mãe uma vida confortável. Como criança, ele foi uma criança rebelde, porque sua mãe ela se casou novamente quando ele tinha 3 anos, e ele sempre foi contra o segundo casamento de sua mãe. Em sua juventude, quando ele tinha apenas 15 anos, ele entrou para a faculdade de Cambridge, na Inglaterra, que é uma das faculdades mais bem conceituadas até os dias de hoje na Inglaterra. E ele começou a cursar o curso de matemática. E um ano antes dele se formar, ele já era um aluno brilhante, porém ele não tinha reconhecimento. Ele se formou totalmente sem honrarias e sem conhecimento, e ninguém imaginaria que ele viria a ser o cientista que ele foi. Né? Porém, um ano após sua formatura, sua graduação, ele já começou a criar suas teorias dos números binários, que é extremamente utilizada na matemática, e começou a desenvolver teorias de cálculo, que foram perpassadas pelo o Leibniz, que eu já disse nesse vídeo aqui, né, que a nomenclatura e as notações de Leibniz é que são utilizadas hoje no cálculo, né, cálculo 1, 2 e 3. Porém, os trabalhos de Newton, né, principalmente no que concerne aos binômios e na introdução ao cálculo, foram de extrema importância. E ele, 6 anos após sua formatura, ele passou a lecionar física e matemática na Universidade de Cambridge. E ele teve contato com a obra de Johannes Kepler, que inclusive foi um cientista contemporâneo de Newton, e também ele teve acesso à obra de Hooke, aquele da lei de Hooke, né, do sistema massa-mola. E ele passou a desenvolver diversos trabalhos no campo da física. Ele desenvolveu trabalhos na óptica, ele criou um telescópio newtoniano, que é um tipo de telescópio que tem um refletor, ele tem um espelho dentro dele e consegue ter um campo de visão muito maior que os demais telescópios da época. E ele, na óptica, ele começou seus estudos através do prisma, né, aquele prisma de Newton, em que a luz passa por um cristal e do outro lado ela é decomposta em diversos espectros de onda, nos comprimentos de onda. Então a luz ela é fracionada, né, nos seus comprimentos diferentes e nos comprimentos com as cores diferentes. E a partir daí, ele intensificou seus trabalhos na reflexão, na refração e na dispersão da luz. Ele previu também estudos que mais tarde foram utilizados na física moderna, como a deflexão da luz em um campo gravitacional, o fenômeno da polarização da luz e a interconvecção de luz e matéria, que mais tarde foram tratados por Boltzmann, por Einstein e demais físicos, né, da física moderna. A partir de então, quando ele já tinha os seus trabalhos em mecânica, em óptica, aconteceu a peste negra na Inglaterra, no ano 1665 até o ano 1667. Então Newton resolveu se isolar numa casa de campo que era da família dele. E nesses 2 anos ele fez diversos trabalhos, dentre eles o seu livro Principia Mathematica, que foi um dos livros mais revolucionários na história da ciência. Foi onde ele provou e demonstrou a lei da gravitação universal. Ele comprovou que 2 corpos com massa se atraem de maneira proporcional às suas massas e inversamente proporcional
ao quadrado da distância. Aquela famosa fórmula, né? G é igual km1m2 sobre d ao quadrado. E ele, com esses estudos, ele comprovou que a mesma força que atrai uma maçã que cai de uma árvore é a força que faz com que a Lua seja atraída pela Terra, que é a força gravitacional. E que todos os planetas se atraem entre si e que mantém a Terra em órbita em torno do Sol. Newton foi também um cientista que se opôs fortemente ao geocentrismo. Naquela época, né, no século XVII, início do século XVIII, a sociedade europeia ainda imaginava que a Terra era o centro do universo, e ainda era um tabu tratar o Sol como centro do universo. Porém, o Isaac Newton, junto com o Johannes Kepler, fizeram diversas leis, né, e diversos estudos e comprovaram de uma vez por todas na comunidade científica de que o Sol era o centro do universo. Embora ainda hoje tenha muita gente que acredite até que a Terra é plana, né? O cara lá em 1665 ele já concluiu diversos estudos que continuam até hoje, né, e são tratados como leis. Dentro do seu trabalho Principia Mathematica, ele provou também as 3 leis de Newton, que é a lei da inércia, né, que um corpo tende a manter o seu estado até que uma força haja sobre ele, ou seja, se tem um corpo parado, ele só vai entrar em movimento se tiver aplicação de uma força. E se tem um carro em movimento, ele tende a continuar em movimento, a não ser que uma força contraponha o movimento. Então é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei de Newton, né, que é a lei da força, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, que basicamente descrevia que a mudança de movimento de um objeto com massa é proporcional à força aplicada nele. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação, mas claro que no campo da física, né? A ação e reação de forças. Sim. Então, na sua obra, né, que a tradução livre seria Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que o pessoal chama de Principia, Principia, né, porque foi escrito em latim, é considerada ainda hoje a obra mais influente de toda a história. E o Isaac Newton é tido como o cientista mais proeminente de todos os tempos, porque ele já é famoso e já é conceituado desde o século XVII. Enquanto que, por exemplo, se você pegar os físicos modernos, né, eles, sim, são extremamente citados hoje em dia, mas são bem mais recentes, né? E ele desencadeou também, foi responsável também por uma revolução científica, porque os seus estudos precederam a Revolução Industrial da Inglaterra. E os trabalhos de Newton foram extremamente importantes para o desencadeamento da Revolução Industrial, que viria no século seguinte. Então, ele é conhecido por ter despertado uma revolução científica na Inglaterra, que mais tarde culminou com a Revolução Industrial. Ele também desenvolveu diversos trabalhos no cálculo, né? Cálculo infinitesimal, teorema binomial, né? O binômio de Newton, que eu já tinha citado. Ele também fez trabalhos de aproximação de raízes de funções, método de Newton e diversas outras contribuições matemáticas. Tanto que ele entrou para a Royal Society, né, e também participou do parlamento inglês, não como político, mas como membro notório da Sociedade Real de Ciência na Inglaterra. Nos seus últimos anos de vida, Isaac Newton ele se envolveu com astrologia, com religião e com alquimia, que naquela época, né, a química ela já estava em seus primórdios, mas havia muito da alquimia, que era aqueles 4 elementos e tentava transformar tudo em ouro. Então o Isaac Newton, no final de sua vida, ele teve um certo devaneio e é muito criticado por isso, né? Porém, os seus trabalhos foram extremamente respeitados, né? E o próprio matemático italiano Joseph Lagrange,
que foi um amante dos trabalhos de Newton e frequentemente dizia que o Newton foi o maior dos gênios que já viveu em todos os tempos. Até que, em 1727, Isaac Newton veio a falecer devido a um cálculo renal. Ele teve pedras nos rins, né? E afligiu ele seriamente, acabou com a qualidade de vida nos seus últimos anos de vida, até que ele veio a falecer, e o seu epitáfio foi escrito pelo poeta Alexander Pope. E o seu epitáfio está escrito: a natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse: haja Newton, e tudo se iluminou. Então, apesar de Isaac Newton ter sido um cientista extremamente conceituado e reconhecido ainda em vida, ele era extremamente humilde. Ele nunca partiu para o lado da arrogância e sempre teve uma naturalidade em seus discursos. Tanto é que em 1676, em uma carta que ele escreveu a Robert Hooke, ele escreveu: se eu enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Ele reconheceu profundamente a ajuda que ele teve de Johannes Kepler, Robert Hooke e diversos outros cientistas que conviveram com ele na sociedade científica na época em que viveu. Então, pessoal, essa foi a história sobre Isaac Newton, da nossa série sobre os grandes pensadores. Eu ainda não tenho o livro do Isaac Newton, né? Então esse vídeo ele foi fruto de pesquisas. Mas eu pretendo adquirir, como eu disse, eu estou adquirindo os livros. E eu peço que, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. E deixe um comentário, diz aí o que você já sabia sobre Isaac Newton, se você gostou da história, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.